Moisés, você falava aí, né? Eu vou até colocar na tela para a gente aproveitar e fazer esse gancho, né? Porque a gente está falando de hoje e de ontem ao mesmo tempo, quando os símbolos se intercruzam nas tentativas de golpes e nos golpes perfectibilizados, né? Então, aí a sua coluna, lá no diariodocentrodomundo.com.br, elas foram presas e torturadas e sobreviveram para contar. Que histórias são essas que você traz destas mulheres durante o protesto contra a ditadura, Moisés? Essa história aí, e aí a Sara vai ter que participar. Eu estou convocando já a Sara. Tu vê, olha só, é o homem convocando a mulher para falar. Alguém vai dizer Sara, né? Mas eu quero que a Sara participe muito dessa conversa. O que que é Conta esse texto comigo. aí? Vamos contar sim. Esse texto aí aborda uma pesquisa da historiadora Ana Maria Collin, historiadora gaúcha, que faz a primeira pesquisa de história acadêmica sobre participação de mulheres na resistência à ditadura. É um livro de 1997, né? A resistência da mulher à ditadura militar no Brasil. Desculpem. Nada. É um livro que houve 6 mulheres que foram presas, né? Muitas torturadas, e que sintetiza essa militância, esse ativismo pela democracia no pior momento da ditadura no Brasil. Então, esse trabalho da Ana Maria Collin está nesse livro, que pode ser encontrado nas livrarias virtuais aí, né? Esse trabalho é importante porque ele contribui com uma abordagem, Sara, que poucos tinham feito até ali, e que a Ana Maria faz como acadêmica, como pesquisadora. Isso é a tese de mestrado dela, que resulta no livro depois, né, sobre como a ditadura via não só essas ativistas, mas como a ditadura via as mulheres que participavam de alguma forma de ativismo pela democracia, não só na luta clandestina, não só na luta clandestina. Está nesse livro aí, que é um levantamento histórico, né, porque é o primeiro levantamento com essa abordagem, e que está valendo até hoje, no momento em que todos nós estamos reverenciando a figura da Eunice Paiva, né, com esse prêmio ainda mais importante, uma figura que ganha relevância, mais ainda com o prêmio para Fernanda Torres. Então eu quero, esse texto aí é uma homenagem a esse trabalho, é claro, né, de recuperação de memória, de reafirmação da importância da luta das mulheres contra a ditadura, e eu dedico esse texto aí a Alicia Pérez, que foi, que foi mulher esposa do Glênio Pérez, uma grande figura da resistência à ditadura aqui em Porto Alegre, foi vereador, foi vice-prefeito no tempo do Colares, aqui na prefeitura de Porto Alegre. Então, eu dedico esse texto a Alicia Pérez, e ele é uma homenagem a todas as mulheres que estão representadas aí nesse livro, né, que combateram a ditadura, se submeteram, né, a essa repressão, que enfrentaram repressão, perseguição, cadeia, tortura, né, em nome do resgate da democracia. Então, é uma homenagem a todas as mulheres, não só as que da luta clandestina, que participaram de alguma forma da resistência pela democracia. É isso aí, Sara. Agora é contigo, Sara. Você não vai Ô, ter muita gente Moisés, falando sobre mulheres. eu li esse texto brevemente, assim, e o seu texto vale muito a pena ser lido, e é claro que o livro também, né? É muito interessante ver como você conta que isso se deu. Então, você fala lá que ela estava primeiro em busca de documentos, né? Documentos sobre mulheres presas. E depois ela foi conversar com essas mulheres e viu que as histórias eram muito mais vivas, muito mais tocantes, né? E eu imagino que seja, porque a gente, ao ler o texto, já se sensibiliza, ainda mais eu sendo mulher, imagino ouvir da boca dessas mulheres as histórias vividas, né? O quanto isso é emocionante, tocante e até não chega a penalizar também, né? A gente chega a sentir. Porque ela conta, inclusive, o que tinha tinha um tratamento diferente
entre os homens e as mulheres, e inclusive ela disse que uma das mais torturadas era uma mulher negra, então tinha uma diferença de tratamento, inclusive, entre os torturados. Isso é muito triste. E a forma como elas eram chamadas, tratadas, né? Então conta que elas eram chamadas de putas comunistas, e que elas... os dois grandes crimes, segundo o seu texto, é que elas estavam se opondo à ditadura, e o outro grande crime era não serem mulheres do lar, né? Casadas com a família Doriana, né? Então, parece um pouco um novo retrato da Inquisição, né? Então, as mulheres diferentes, elas iam para a fogueira. E a ditadura foi uma grande forma de levar as mulheres para essa outra fogueira, né? As que não estavam dentro do padrão esperado, ditado, eram tratadas dessa forma. Então, é um texto que vale muito a pena ler, até para que a gente reflita sobre essa diferença de tratamento, sobre, novamente, né, demonstrações de patriarcado, de machismo, e a gente ir combatendo isso para que isso não se repita, essa história não aconteça novamente, em todas as suas nuances. Muito obrigada pela sua contribuição e pela dica do livro também. Muito bom, muito bom. Voltamos. Sara, Tiago, porque nós arrumamos, né, Tiago? Nós sempre arrumamos um jeito de trazer gaúchos aqui para a nossa conversa, né? Agora, hoje eu trouxe a Ana Maria Colli. Eu quero esclarecer aqui uma fala minha, que nessa hora a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu digo que Alicia Pérez, mulher do Glênio Pérez, porque claro, ela era uma figura muito mais exposta, uma figura pública muito mais exposta que ela, eu não estou dizendo que ela é só a mulher do Glênio Pérez. Eu estou tentando criar essa referência para as pessoas se lembrarem. A Alicia Pérez foi uma ativista pela democracia, né? Uma figura importante aqui de Porto Alegre, uma socióloga baiana, né? Então, é só para fazer esse registro. E é isso aí mesmo, Sara. Elas eram as bruxas antiditadura. Era isso que essas... uma boa... Até eu gostaria de ter te ouvido antes para poder colocar essa tua observação. Eram as bruxas, né, assim, vistas pela ditadura. Essas mulheres que estão nesse livro aí.